Olá, paz a todos. Vamos à leitura de dois versículos da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos hoje na primeira epístola de João, no capítulo 2, os versículos 12 e 13. Assim está escrito: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Aqui estamos diante de um versículo muito necessário para falarmos sobre os três estágios na vida cristã. Nós entendemos que a vida cristã, comparada à vida física, ela tem os seus passos iniciais, os passos intermediários e os passos finais. Então, nós encontramos também esta correlação na vida cristã, a vida em Cristo, a vida de um salvo por Jesus Cristo. Então, porque outrora nós estávamos perdidos, desgarrados, errantes e trilhando por um caminho sem volta. Mas quando Jesus nos chamou e atraiu pela manifestação da graça, do amor e da misericórdia de Deus para com a nossa vida e fomos apresentados a Jesus, o Espírito Santo trabalhou na nossa vida, tanto na nossa mente, como no nosso sentimento, como na nossa vontade, operando em nós ali o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E isto marcou profundamente a nossa vida, porque ali estávamos diante do plano maravilhoso do amor de Deus para nos salvar do pecado, nos livrar da justiça e do juízo. E, portanto, nós, em Jesus Cristo, fomos por ele aceitos, perdoados, salvos, libertos e transformados. E começamos então a dar os primeiros passos na vida de fé, na vida cristã. É como um recém-nascido. Quando ele nasce, ele depende de tudo e de todos. Ele não sabe se movimentar, ele não sabe discernir as coisas, ele não sabe dizer qual é o sentimento que lhe domina naquele momento, porque aquelas manifestações na vida dele. Por quê? Porque ele ainda é um recém-nascido, é alguém muito novo, que ainda não teve contato, com aquela experiência de vida. A vida para o bebê físico, a vida aqui na terra, a vida física. Para o cristão, a vida espiritual, a vida com Deus. Então, tudo para ele é novidade, porque a própria Escritura nos afirma que em Cristo agora nós andamos em novidade de vida. Então, tudo é novo na nossa vida. Assim como Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5 e o versículo 17, deixou registrado assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando Paulo escreveu à igreja de Roma, na sua epístola aos Romanos, lá no capítulo 6, ele deixou registrado este ponto também tão necessário, dizendo o seguinte, que aqui no versículo, capítulo 6 de Romanos, e o versículo de número, deixa-me ver aqui, que nós agora estamos vivendo nesta novidade de vida. No versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, é uma vida nova que nós estamos
começando a experimentar e a desfrutar. Jesus, quando veio, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, como eu disse, a entrada na vida física, ela é paulatina, quer dizer, pouco a pouco. Vem o recém-nascido, depois ele vai se desenvolvendo, vai adquirindo a idade infantil, depois, quando passam os anos, ele chega na adolescência, depois na juventude, depois na meia-idade, depois na idade mais avançada, e em tudo isso há os níveis, os estágios da vida pelos quais a pessoa atravessa. Não pode esperar-se de um recém-nascido a atitude de alguém que já está experimentado, como também não pode esperar de alguém que já tem idade adulta, já tem tempo experimentado, ter reações como um recém-nascido. As coisas não se coadunam, elas são consideradas como estranhas, fora de foco, fora de tempo. Então, quando nós vamos atentar para o que diz a palavra de Deus, as coisas com Deus sempre foram e serão com ordem e decência. Há os níveis de crescimento na vida, dos envolvimentos que vão acontecendo, e isto vai acrescentando àquelas vidas conhecimento, experiência e a mudança de nível, de fase para fase, que são estes estágios. Pelo menos nós observamos aqui, na leitura que fiz hoje, 3 estágios que nós podemos refletir sobre eles e atentar em qual estágio nós estamos. Quanto tempo já estamos servindo ao Senhor e em que estágio da vida nós estamos. Então, isto é o que hoje vamos refletir para a nossa compreensão, entendimento e, ao final, tomarmos um posicionamento. Se estamos na idade correta, no estágio correto para com a nossa idade, glória a Deus por isso. Se estamos aquém do que se espera de nós, é preciso que entendamos o que é que está acontecendo, porque é que o crescimento espiritual não se está desenvolvendo a contento. Então, à luz da palavra de Deus, nós encontramos estas condições que nos são apresentadas para nos levar de estágio para estágio. É como alguém que está estudando para se formar, para fortalecer-se em alguma vocação ou profissão, ele não depende só da teoria, ele precisa da prática. E então, algumas empresas abrem para eles a oportunidade para os estagiários. Então, eles vão lá fazer um estágio e, dependendo do tempo que eles estiverem e da maneira como eles se desenvolverem naquele estágio, eles serão aprovados, mudarão de nível para um estágio mais profundo, ou eles serão reprovados no mínimo que se espera. E na vida cristã não é diferente. É assim também. Se nós seguirmos pela norma correta do que diz a palavra de Deus, nós encontramos elementos nas Escrituras que vão dizer-nos que nós somos aprovados. Mas existem outras condições em que as pessoas ficam emperradas no meio do caminho e que a palavra de Deus também vai afirmar que eles estão reprovados. Então, ou aprovado ou reprovado, nós precisamos refletir hoje sobre isso e tirar daqui lições preciosas e úteis para a nossa vida. Então, aqui nós encontramos 3 estágios que João teve a felicidade de pontuar, e dentro desta escritura nós podemos aqui nos valer destas palavras para fortalecer esta reflexão e identificar os pontos necessários por onde nós devemos seguir e caminhar. Bem, então aqui no versículo de número 11, de número 12, digo, está escrito: filhinhos,
escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, observe que João começa falando de filhinhos. Filhinhos são filhos pequenos, muito pequenos ainda, quase que os recém-nascidos, que estão agora entrando pela vida e começando as primeiras experiências com Deus. Não tem ainda aquele fundamento seguro, não tem ainda aquela estabilidade, mas está começando. E o que está começando está despertando nele alegria, gratidão e satisfação. E uma coisa que o recém-convertido precisa saber, quando ele é levado a Cristo, reconhece-se um pecador e reconhece a Jesus, o Salvador, é que pelo nome de Jesus, os pecados dele são perdoados. Então, o pecado sendo perdoado é uma carga insuportável que nós estávamos carregando, mas ela estava nos subjugando, nos colocando em dificuldades, mas como Jesus veio e nos perdoou, ele tirou de nós os nossos pecados. Então, libertos agora do pecado, estamos livres para servir a Deus e fazer então a sua vontade. Então, aqui está, filhinhos. Filhinhos, nós vamos encontrar que são aqueles que ainda são novos na fé, estão chegando agora, não têm aquele discernimento apurado, muitas coisas ainda não têm conhecimento e muito menos a experiência, porque essa experiência ela vai vir na vida da pessoa com o tempo. Ao passar do tempo, com o conhecimento recebido e praticado, isto vai gerando experiências e estas experiências vão fortalecendo e promovendo o crescimento do cristão. Então, filhinhos são aqueles que ainda precisam de leites, precisam de cuidados especiais. Eles não estão experimentados. Eles não podem ouvir muitas coisas profundas ainda, porque não estão preparados para isso. Então, eles precisam ser alimentados com leite. E a palavra de Deus também, ela tem os níveis, ela tem o leite e ela tem o alimento sólido. Porém, para os filhinhos, para os recém-nascidos na fé, eles devem ser alimentados com leite e não com alimento sólido. O apóstolo Pedro deixou aqui registrado na primeira epístola, no capítulo 2, e o versículo 2, o seguinte: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, o leite é o alimento essencial para o primeiro estágio da vida física. A palavra de Deus, como leite, ela é o alimento essencial para os novos cristãos, aqueles que estão chegando agora à fé em Cristo. Então, para estes que são chamados, na linguagem bíblica, filhinhos, eles precisam ser alimentados com o leite espiritual, o leite racional, não esse que nós bebemos aí, que é vendido, que é o leite misturado, contaminado, manipulado. Não. A palavra de Deus é pura, é fiel, é verdadeira. Nela não há mistura, nela não há manipulação. Então, é esta palavra que, como leite, deve ser nutrida e colocada diante destes filhinhos, destes recém-nascidos, para que eles possam, então, pouco a pouco, irem adquirindo o crescimento espiritual. Passado o tempo, porque tudo tem um tempo. Existem pessoas que
se adiantam e existem outros que vão no crescimento normal e existem aqueles que têm um crescimento atrasado para a idade cronológica deles. Então você vê, às vezes, crianças que elas são hábeis, são espertas e têm o reflexo rápido, já outras que não são tão rápidas assim, mas vão na sua normalidade, e há outros que têm determinado atraso. Elas não respondem no tempo necessário, mas respondem à sua maneira. Elas têm alguma deficiência. Na vida cristã, isto também acontece. Há aqueles que, quando chegam à fé, logo se deixam dominar pelo poder do Senhor e a palavra de Deus entesourada no coração deles, logo eles vão adquirindo o crescimento, a visão, o discernimento, e eles vão crescendo dentro do seu tempo cronológico. Há outros que avançam, eles são mais rápidos no crescimento, e há outros que ficam emperrados. Parece que não sai do lugar, não há um crescimento, não há uma melhora, não acontece nada. Mas isto são problemas que surgem nestas fases, nos estágios, tanto da vida física quanto da vida cristã. Então, na vida cristã, nós não seremos filhinhos toda a vida. Nós somos filhinhos quando chegamos a Cristo. E a partir do momento em que passamos a ser alimentados e nutridos com o leite racional, não falsificado, da palavra de Deus, isto vai promovendo em nós o crescimento. E aí vamos passando. Por quê? Porque os filhinhos, os recém-nascidos, por que eles dependem? Eles precisam de leite e dependem de cuidados especiais. Porque eles são instáveis. Eles agem como são, como crianças. Eles são levados por qualquer vento, qualquer coisa que surge pode levá-los. Eles podem sentir-se atraídos por elas e serem levados. Por isso é que quando a pessoa vem a Cristo, há necessidade de que um irmão experiente já na fé tenha o cuidado de orientar e nutrir estas pessoas que estão chegando com a palavra de Deus, para que eles já começam a ter a visão e o discernimento e não se deixar levar por ventos que sopram a todo momento, no intuito de arrebatar as pessoas. Então, a primeira fase é esta, filhinhos. E os filhinhos devem saber que pelo nome de Jesus, eles têm os seus pecados perdoados. Seguindo adiante, no versículo 13, nós vamos ver os dois outros estágios. Primeiro ele está falando aqui de pais e depois ele está falando de mancebos. Vamos seguir então a ordem cronológica. Primeiro, filhinhos, recém-nascidos. Depois eles adiantam a fase e chegam à fase da juventude, mancebos, jovens. E nesta fase de jovens, eles já adquiriram tanto o conhecimento como o crescimento. Crescimento espiritual, conhecimento espiritual, e isto tornou eles nutridos, fortalecidos e animados. E nós encontramos aqui que eles já têm agora algum conhecimento e dia a dia eles ainda estão sendo fortalecidos, porque eles agora saíram do primeiro estágio e estão introduzindo-se no segundo estágio, que é a ser jovem, o meio da caminhada da vida cristã. Mas eles têm um outro estágio ainda para atingir. Então eles estão no intermediário, no meio. E esses jovens, então, eles, conforme diz aqui, mancebos, escrevo-vos, porque vencestes o maligno, Então ele já tem uma experiência nesta vida com Deus, que agora eles já sabem, já obtiveram o conhecimento, a palavra de Deus já foi instruída no coração deles, e eles agora estão fortalecidos. No versículo
de número 14, diz: eu vos escrevi, jovens, porque mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Veja que os filhinhos não têm essa experiência ainda, mas os jovens na vida cristã, no segundo estágio da vida cristã, eles agora já têm a palavra de Deus entesourada no coração, eles já estão fortalecidos em Deus e eles agora já têm força suficiente para vencer o maligno e as suas investidas. Não se deixar levar pelas artimanhas e estratégias do inimigo, do maligno. Mas diz a palavra que eles já venceram o maligno. Então, eles não se deixam vencer pelo maligno. Eles agora já estão no meio caminho, no meio da vida cristã. E eles já têm experiências suficientes para não serem enganados, confundidos ou manipulados. Porque eles ali têm em si o direcionamento pela palavra de Deus. E através, então, deste direcionamento da palavra de Deus, eles estão seguindo, adquirindo mais e mais experiências. Então, já observamos aqui dois estágios da vida cristã. O estágio dos filhinhos, que são os recém-nascidos, os que chegam à fé agora, precisam de cuidados especiais, de alimento líquido ainda, o leite da palavra de Deus, mas logo eles passam para o segundo estágio, que é o estágio jovens ou mancebos, que já estão agora com uma certa experiência na vida cristã, já aumentaram o seu conhecimento e a comunhão com o Senhor e, portanto, estão já mais experimentados. E, por fim, vem, então, o terceiro estágio, que está aqui no capítulo 13. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Então, os pais já são aqueles que passaram pelo estágio de filhinhos, passaram pelo estágio intermediário de jovens e agora estão no estágio de pais. Pais são aqueles que trazem sustentação. Pais são para gerarem filhos e, no sentido espiritual, para gerar filhos espirituais. Então, estes pais agora já passaram pelos dois estágios anteriores, que é filhinhos e jovens, e agora estão na condição de pais. E como pais, diz que eles conhecem aquele que é desde o princípio. Eles já têm uma experiência mais profunda, um conhecimento mais equilibrado e profundo, e, portanto, eles estão na vanguarda para ser, como eles têm, estão maduros, estão experimentados, são agora temperantes, não se deixam levar por qualquer coisa. Eles também agem com prudência e com vigilância. Então, veja como a mudança de nível, com o passar do tempo, ela faz bem ao cristão. Por isso que ele não deve parar na sua jornada de fé. Começou em Cristo, ele deve ir seguindo para alcançar outros estágios que virão outras e melhores experiências. Então, os pais agora são nutridos não mais como leite, mas agora com o alimento sólido. E este alimento sólido é para os perfeitos, para aqueles que já têm o seu entendimento, o discernimento correto na sua vida e, portanto, eles agora estão em condição de socorrer e ajudar tanto os filhinhos quanto os jovens na sua caminhada para completar o seu estágio de fé e chegar à condição de pais. Observe o que o escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 6, capítulo 5 e o versículo 13, 12 a 14. Está escrito assim:
porque devendo já ser mestres pelo tempo, olha aqui, eram irmãos que já tinham tempo de fé, e pelo tempo de fé na conduta para servir a Deus, eles já deviam ser mestres, ou seja, deveriam ser pais espirituais, para ensinar, orientar, instruir, corrigir, inspirar. Mas veja aqui, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha que coisa triste. Pelo tempo em que eles estavam servindo a Deus, já deveriam ter adquirido certas experiências que o conhecimento e a comunhão, experiência deles com Deus deveria ser mais profunda, mais espiritual, com discernimento maior. No entanto, eles estavam comportando-se como se fossem ainda recém-nascidos. Recém-nascidos. O escritor deu-lhes uma reprimenda. Como é que eles não cresceram na fé? Como é que eles não avançaram no estágio da vida cristã? Ainda permanecem nos primeiros rudimentos? 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, nós observamos aqui, para a reflexão, 3 estágios da vida cristã. O primeiro estágio é filhinhos. São os recém-nascidos que chegam à fé, precisam ser alimentados com a palavra como leite racional, não falsificado, que lhe promova crescimento. Adquiriu o crescimento natural à luz da palavra de Deus, ele vai para o segundo estágio, é jovens. E a palavra de Deus diz que agora, nesse segundo estágio, eles já adquiriram tanto conhecimento quanto experiência. E agora se tornaram fortes, a palavra de Deus encontrou lugar no coração deles, e eles têm força suficiente para resistir e vencer ao inimigo. E o terceiro estágio é o dos pais, já maduros, experimentados, temperantes, prudentes, vigilantes. Eles agora estão na condição de instruir aos que estão vindo nos outros estágios. Por quê? Porque eles são alimentados com alimento sólido, com as palavras mais profundas de Deus. Um recém-nascido não pode ter contato com este alimento sólido, porque ele pode sufocar-se e morrer. Mas como recém-nascido, ele precisa do leite. E à medida em que ele vai dando leite, ele vai apurando, vai crescendo, vai mudando de estágio e vai chegar a esta condição. Agora, para refletir, em que estágio da vida cristã eu estou? Em que estágio da vida cristã você está? Há quanto tempo você serve a Deus? Ou há quanto tempo você reconhece-se que veio a Cristo e Ele o salvou? Você ainda permanece como meninos, como filhinhos, como recém-nascidos? Qual é o teu conhecimento? Qual é a tua experiência com relação à vida cristã? Ela melhorou? Ela aprofundou-se? Ou você continua da mesma maneira quando recebeu a Cristo no coração? Se já faz tempo, você está no estágio atrasado. É preciso corrigir. Mas se você, ao chegar a Cristo, passou pelo primeiro estágio de filhinhos, foi nutrido, foi alimentado, o crescimento foi provido, você chegou à condição de jovens, já recebeu lá uma experiência maior, recebeu um crescimento melhor, a palavra de Deus já começou a agir na sua vida e você já começou a ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas não pare por aí. Há um outro estágio ainda.
ao estágio dos pais, aonde eles serão produtivos, geradores de filhos espirituais. Então aqui é que nós precisamos entender há quanto tempo nós estamos na fé, em que estágio nós estamos, filhinhos, jovens ou pais. Fazendo esta averiguação, nós vamos entender se pelo tempo nós já deveríamos estar na condição de pais e estamos na condição de filhinhos, nós estamos reprovados. Se no tempo que temos nós já deveríamos estar, ter passado pela experiência de filhinhos e estarmos no estágio de jovens e ainda não estamos, estamos atrasados. Mas se estamos, nós estamos aprovados. E se passamos pelo estágio de filhinhos, jovens, e agora estamos no estágio de pais e estamos sendo produtivos no reino de Deus, então, à luz da Bíblia, nós estamos no estágio correto e, portanto, estamos sendo aprovados pelo Senhor. Então, pense agora em que estágio você está e daí você saberá se está aprovado ou se está reprovado. Caso você esteja reprovado, enquanto você tem vida, tem esperança. É preciso recorrer ao Senhor e procurar entender estes estágios da vida cristã e se posicionar para que o teu crescimento seja útil e o teu progresso seja manifestado. E você então vai chegar ao estágio de jovens e vai passar por eles e vai chegar ao estágio de pais. Portanto, estão aqui os 3 estágios da vida cristã. Pensa, reflita, decida e, se for o caso, posicione-se da melhor maneira possível para que você possa, então, estar enquadrado dentro daquela idade na vida com Deus que é requerido de cada um de nós. E que Deus continue nos ajudando e fortalecendo para seguirmos e identificando em qual estágio nós estamos e procurar o caminho certo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.